bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem e na paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós estamos falando sobre Abraão e a sua família. Lembra que Deus prometeu para ele que ele seria pai de multidões. E aí o que aconteceu? Demorou muito para Deus dar a ele um filho, mas Deus deu a ele um filho. E esse filho é o Isaac. E aí o Isaac cresceu, o Isaac já ficou um homem, né? Estava com uns 40 anos mais ou menos. E aí o Abraão disse, olha, está na hora de ter uma esposa e começar a sua própria família. E ele mandou o servo ir lá buscar, lembra que a gente já estudou isso? Que o servo foi lá buscar, ele viu a moça tirando água do poço e ele orou para Deus mostrar para ele qual que era a moça e Deus mostrou, né? Lembra? Deus mostrou a Rebeca, né? Deus mostrou a Rebeca. Então, o Isaac, ele casou com a Rebeca. E aí, para formar uma família e crescer, eles tinham que ter filhos. Mas a Rebeca não tinha filhos. Ela era estéril. Como assim? Deus disse que através de Isaac, ou através de Abraão, né? Abraão seria pai de uma grande nação, e Isaac era o filho da promessa, e através dele viria muitos e muitos filhos, e a Rebeca não tem filhos. Então Isaac orou ao Senhor, e o Senhor disse para ele, fique tranquilo, ela vai ser mãe. E aí de repente ela descobriu que estava grávida. E ela grávida, né, tudo muito legal, assim, grávida, de repente começou a acontecer umas coisas meio estranhas. Ela começou a sentir assim que na barriga dela, aí chutava pra cá, empurrava pra lá, e era uma confusão, umas coisas estranhas na barriga. Ela disse, mas o que é isso? O que será que tá acontecendo aqui comigo, dentro da minha barriga? E aí ela foi buscar ao Senhor. E Deus disse pra ela que era pra ficar tranquila, que ali tinha dois povos. Ela estava grávida de gêmeos e que seriam dois povos, duas pessoas diferentes e que dariam início a dois povos diferentes, né? E eles seriam realmente bem diferentes. E ela foi ficou. E quando chegou para dar à luz, né? Rebeca deu à luz, ela começou a sentir lá que ia nascer. De repente, aquela confusão na barriga e aquela dor e aquela coisa diferente. E aí, de repente, nasceram os bebês. Só que aconteceu uma coisa estranha. Um bebê estava assim, ó, agarrado no pé do outro. O que é isso? E um era bem diferente do outro. Eles eram gêmeos, mas eles não eram iguais. Um era ruivo e peludo e o outro não era peludo. E estava agarrado no pé do irmão. Por que ele estava agarrado no pé do irmão? Porque ele dizia assim, não, minha vez, eu que vou sair primeiro, eu que vou nascer, você não vai, venha cá, sai daí, é a minha vez. E não deu, né? O mais velho realmente nasceu, primeiro que era realmente o mais velho, e ele nasceu grudado no pé do irmão, querendo puxar o irmão para ele tomar o lugar do irmão. E aí eles deram nomes para essas crianças que correspondiam ao jeito que eles eram. Então, um era peludo e ruivo, recebeu o nome de Esaú. E o outro, que era mais briguento e queria o lugar do outro, chamava-se Jacó. Então, Esaú significa cabeludo, peludo, né? E Jacó significa aquele que age por traição, aquele que ele queria tomar o lugar do irmão, desde o ventre da mãe. E aí os bebês, né, lindos, cresceram, eles ficaram grandes. E aí, tava aqui, ó, já grande, homem feito, e eles eram bem diferentes realmente. O Jacó,
ele gostava de ficar perto da casa, ele gostava de cuidar dos animais, de todos os animais que eles tinham, porque lembra que Isaac herdou, né, as coisas que eram do pai Abraão, e Abraão era rico, então ele tinha muitas ovelhas, camelos, eles tinham vários bichos. E Jacó gostava de cuidar, e ele sempre ficava perto de casa, né, ó, a casa, e que daí se a mamãe precisava de ajuda, ele estava sempre ali para ajudar. E a mamãe preferia o Jacó, gostava mais do Jacó do que do Esaú. E aí, o Esaú era o preferido do papai Isaac. E ele era caçador, ele gostava de caçar as cabritas, os cabritos que moravam lá nas montanhas. Eram cabritos selvagens e ele gostava de caçar. E o papai gostava da comida que o Esaú fazia. E aí, depois foi passando o tempo, um dia Esaú foi caçar. E o que aconteceu? Para caçar é difícil. Não é igual você ir lá no rebanho e pegar um animal. As cabritas que moram lá nas montanhas, elas sabem subir nas pedras bem alto, elas são ariscas, elas fogem, né? E ele ficou lá um tempão, e quando ele voltou, ele estava morrendo de fome. E aí ele chegou e o irmão Jacó estava fazendo uma sopa muito gostosa, um cheiro delicioso. Ele falou assim: ei, me dá um prato dessa sopa que você está fazendo. Daí ele falou assim: ah, não, eu não dou nada para você, mas eu posso fazer um negócio com você. Você me vende o direito de ser o filho mais velho, de ser o primogênito. Se você me vender o direito de ser o primogênito, aí eu te dou um prato dessa sopa, bem gostosa. Esaú disse assim: bom, eu tô aqui, cansado, suado, morrendo de fome. Para que é que me serve ser o filho mais velho? Não serve para nada. E assim ele desprezou uma bênção. Porque ser o primogênito, naquele contexto, era uma bênção e um privilégio muito grande. E ele disse para o irmão: tá bom, eu troco com você, eu te deixo você ser o primogênito, ter o direito de primogênito, se você me der o prato de sopa. Daí Jacó disse para ele: mas você precisa jurar, você tem que ser uma coisa séria, porque eu quero de verdade ter o direito de ser o primogênito. E eles fizeram o negócio. E aí ele comeu a sopa, o pão que o irmão fez, e estava tudo legal. O tempo foi passando, né? Ele continuava cuidando dos rebanhos, o Esaú continuava caçando, e o papai foi ficando bem velhinho. E ele estava muito velho mesmo, que ele já não enxergava direito. Então aí ele chamou Esaú e disse: venha cá, meu filho, eu quero que você faça uma coisa. Eu já estou bem velhinho, eu não sei quando eu vou morrer, mas não vai demorar muito. Então eu quero que você vá caçar, né, uma daquelas caças selvagens lá, aquelas cabras selvagens, e faça um ensopado bem gostoso para mim, que eu vou comer e vou te dar uma bênção muito especial. Porque eu preciso te dar uma bênção especial antes de morrer. E aí ele foi caçar. E o papai, estava velhinho e cansado, ficou dentro de casa. E a mamãe, que gostava bastante do Jacó, escutou isso e falou assim: ah, mas não vai mesmo. A bênção não vai ser para Esaú. Deus disse que o mais novo ia ser senhor do mais velho. Então nós vamos ter que dar um jeito nisso, porque senão não vai dar certo. Aí chamou ele e disse: Jacó, venha cá, meu filho. Jacó, eu quero que você vá lá, pegue uma cabra do nosso rebanho, pega lá uma, duas, dois cabritos, traz aqui para mim, que eu vou fazer um ensopado bem gostoso pro teu pai, porque ele disse pro teu irmão que ele vai comer esse ensopado e daí vai dar a bênção especial. E aí ele disse: mas mãe, eu sou diferente do meu irmão. Meu irmão é peludo e eu não sou.
E aí, como é que vai ser? Daí ela disse, não, eu vou dar jeito, fique tranquilo. E isso foi uma coisa muito feia e muito errada. A mamãe ajudando o Jacó a enganar o papai, né, a Isaac, que já estava velhinho. Isso é muito feio e muito, muito errado, porque eles estariam mentindo para o papai. Mas o Jacó foi lá e fez o que a mamãe mandou. E aí a mamãe trouxe uma roupa, igual a uma roupa do irmão dele, e uma pele de ovelha para ficar aqui nos braços. Se o papai pegasse nele assim, ia ver que era peludo. E ele foi lá e falou pro pai dele assim, papai, eu trouxe um ensopado para você. Tá muito gostoso o ensopado. Coma, meu pai, e depois me dê a sua bênção. Aí o Isaac falou assim, mas tá tão diferente. A voz é de Jacó. Você tem certeza que você é realmente o meu filho mais velho? Ele disse, sim, meu pai. Aí pegou e deu um prato de comida pro papai. O papai comeu e falou, venha cá então. Me deu um abraço e ele beijou o filho. Aí ele sentiu o cheiro do Esaú e viu que era peludo e ele achou que era o filho mais velho, porque ele não enxergava mais direito. E aí ele deu uma bênção para esse filho, a bênção especial, e disse que Deus te dê muitos cereais, muito vinho, que você more numa terra que seja bem fértil, que seja muito, muito abençoada, que os teus rebanhos aumentem, que você seja senhor dos teus irmãos, dos filhos da tua mãe, que você domine sobre eles, né? E abençoou ele, e ele saiu de lá feliz. Quando ele saiu e foi conversar com a mamãe, o irmão dele chegou e disse, meu pai, eu cheguei, olha só, eu fiz um ensopado para você, tá gostoso, tá cheiroso, do jeito que você gosta. E o pai dele disse assim, quem é você? Ele disse, olha, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, e ficou nervoso. Ele tremia de nervoso, falou assim, eu não acredito. Teu irmão tomou a sua bênção, ele tomou o seu lugar, ele mentiu para mim. O Esaú ficou muito, muito zangado. O coração dele encheu-se de mágoa, ele ficou com muita raiva do seu irmão. E disse assim, mas pai, você não tem nenhuma bênção para mim, não sobrou nada para mim. O pai dele disse, eu já dei toda a bênção para o teu irmão. O que eu posso falar para você? Ele começou a chorar, e disse, pai, eu preciso de uma bênção sua. E o pai abençoou Esaú. E disse, você vai viver pela sua espada, você não vai morar numa terra que seja produtiva, você vai morar em terras distantes, mas você será abençoado. Que Deus te abençoe. Então foi uma bênção, mas foi uma bênção bem menor do que aquela que ele deu para o outro filho. E aí o que aconteceu? O papai estava bem velhinho e não ia demorar a morrer. Então Esaú disse assim, você vai ver só uma coisa, quando meu pai morrer e passar os dias de luto, eu vou pegar você. Vou. E eu vou matar você. Quando a mamãe ouviu isso, ela ficou muito triste, muito nervosa, ficou muito assustada. Ela disse, não, que daí eu perco os 2 filhos num dia só, que é isso, onde é que já se viu? Não. Foi lá e falou com Isaac. Isaac, eu quero mandar o Jacó para a casa do meu irmão para ele procurar uma esposa. Era um jeito que ela achou de fazer ele fugir da ira do seu irmão. E ela falou com o irmão, com o Jacó. O teu irmão está muito, muito, muito zangado com você. Você pega e vá lá para a casa do teu tio. É uma terra bem distante, é longe daqui. E quando passar a raiva do teu irmão, eu mando te avisar e você volta. E ele pegou poucas coisas e foi, porque não dava para pegar muita coisa e levar muita coisa. E ele fugiu. Ele fugiu da ira do seu irmão.
Ele magoou seu irmão, ele ofendeu o papai porque ele mentiu para o papai, ele ofendeu a Deus porque mentiu, e a mamãe dele ajudou. E isso é uma coisa muito, muito errada. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira é Satanás. Então todo aquele que vive mentindo ou que tem vantagens mentindo, ele não está agradando a Deus. E Deus já tinha prometido para Jacó a bênção especial. Só que Jacó e a Rebeca quiseram ajudar, fazer as coisas rápido. Ai, tem que ser agora, porque senão não vai dar certo. Eles quiseram fazer as coisas antes do tempo de Deus. E Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Lembra que Isaac demorou muito, muito, muito para nascer? Deus demorou, mas ele cumpriu completamente a promessa. Então Deus ia fazer isso, não precisava Jacó mentir e nem a mamãe dele ajudar ele a mentir. E tudo que a gente faz tem consequência. Quando a gente faz coisas boas, tem consequências boas. Quando a gente faz coisas ruins, tem consequências ruins. Então, o que nós vamos ver aqui nessa história? Qual foi a consequência da mentira que eles fizeram com o papai Isaac? Jacó nunca mais viu a sua mãe, porque ele fugiu e ele demorou muito tempo para voltar. Lá depois a gente vai ver que ele vai voltar. Mas, quando ele voltou, a mamãe já tinha morrido. Lembra que ele gostava de ficar cuidando dos bichos ali, dos animais, perto da casa? Ele não se afastava da mãe, ele amava muito essa mãe. E essa mãe amava muito esse filho. E eles nunca mais se viram. A mamãe nunca mais viu o seu filho e o filho nunca mais viu a mãe. É uma consequência horrível da mentira, porque ele escolheu a mentira. Então ele teve que fugir e ele nunca mais viu a mamãe. E nós? Como é que acontece? O que nós aprendemos para nós nessa história? Que nós temos que aprender a confiar em Deus e a esperar. O mais difícil, esperar. Deus muitas vezes demora. Ele demora bastante porque ele tem o tempo dele. Ele sabe a hora que ele vai fazer as coisas. Mas a gente quer tudo agora, hoje. Nossa, para amanhã não serve, tem que ser para agora. E aí o que acontece? Toma decisão errada. Mente, engana, trapaceia. Lembra que ele já tinha enganado o irmão? Ele pegou e obrigou o irmão a dar para ele o direito de ser primogênito a troco de um prato de sopa de lentilha. E o irmão também desprezou a bênção. Então estava todo mundo errado. E nós temos que aprender com eles. Porque nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a confiar nas promessas que Deus faz e a esperar no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Deus tem o seu tempo e a sua maneira de fazer as coisas. Então, ele recebeu a bênção do Pai e ele foi abençoado. Mas ele precisou passar por muitas e muitas provações, não porque Deus estava, castigou, foi castigo que Deus deu. Foi por causa da sua própria desobediência, da sua própria mentira, da maneira como ele vivia, de enganar o irmão. Lembra que eles brigavam lá na barriga da mamãe já? Ele já queria enganar o irmão e passar na frente do irmão, trapacear. Então nós temos que aprender isso, que nós temos que confiar em Deus e esperar no tempo de Deus. E que a mentira, o engano, trapacear, né? Eu sou mais esperto. Tem gente que diz assim, o mundo é dos espertos. Mas nós que somos servos de Deus, não somos do mundo, nós somos do céu. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos obedientes, daqueles que esperam no Senhor. Então vamos orar para a gente encerrar essa aula e pedir ao Senhor que a gente possa viver de uma maneira que não tenhamos que ficar mentindo, que a gente seja obediente, que a gente não minta, que a gente não engane, não trapaceie nem o irmão, nem nos negócios, nem a mamãe, nem o papai, né? Vamos orar? Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina, ó Pai, que nós podemos confiar em ti,
mesmo quando o Senhor demora. E nós precisamos aprender a ter paciência, porque, Senhor querido, a gente é tão apressado, a gente quer tudo para hoje, para agora, e a gente não sabe esperar. E aí toma decisões erradas, como Jacó, e aí a gente paga um preço muito, muito alto. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes, a sermos pacientes e a sermos honestos, não trapacear e não enganar e não mentir, porque nós não queremos ofender ao Teu coração, Senhor. Ajuda-nos, ajuda as crianças, Pai querido, que estão crescendo, e ajuda os adultos também a sermos, ó Pai querido, realmente tementes e fiéis a Ti, Senhor. Nós Te adoramos e nós Te louvamos, porque o Senhor é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Olha, eu espero vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido a lição. Mentira e trapaça não agrada a Deus. Até mais!